Há um silêncio que pesa mais do que qualquer grito. É aquele instante em que, mesmo cercado de pessoas, o coração se sente sozinho, não por ausência de amor, mas por excesso de dor, como se tudo dentro de você tivesse desabado e só restasse o eco da pergunta: será que eu vou conseguir me levantar de novo? Essa dúvida, embora silenciosa, é mais comum do que se imagina. Ela mora nos bastidores de quem sorri por fora e se culpa por dentro, de quem tenta ser forte, mas se pergunta em segredo: e se eu não suportar? Assim como Jó, que no pico da dor descobriu força que não sabia existir, talvez o que você chama hoje de ruína esteja, na verdade, sendo o berço de algo mais profundo, uma força que ainda não nasceu, mas está sendo gerada. Jó não apenas perdeu tudo, ele também perdeu a si mesmo por um tempo. Mas foi justamente ali, no pó, que ele reencontrou algo que nenhum bem terreno poderia dar. Um reencontro com o Deus que sustenta até o pó. Talvez sua alma tenha sido arada por lágrimas. Talvez o chão sob seus pés ainda esteja instável. Mas e se isso não for o fim? E se for o começo de um novo solo fértil? Napoleon Hill dizia: a adversidade revela gênio, potência e virtude. Ou seja, há algo em você que só se revela quando tudo ao redor parece ter sido arrancado. James Allen acrescenta: você é o que pensa a maior parte do tempo. Isso significa que a maneira como você interpreta sua dor pode transformar o fardo em força, o deserto em sementeira, o luto em legado. Por isso eu te convido agora a olhar para dentro, não para se afundar, mas para descobrir qual é a ferida que você carrega. Não precisa respondê-la em voz alta. Basta reconhecê-la, porque é exatamente nesse ponto que Deus está plantando a sua cura, e é exatamente daí que vai brotar a força que você não sabia que existia. Nem toda dor se vê. Algumas habitam regiões tão íntimas que nem mesmo palavras conseguem alcançar. Há momentos em que o peito pesa, mas não sabemos dizer porquê. É como caminhar com uma pedra invisível na alma e ainda assim seguir em frente. A verdadeira força não está em negar essa dor, mas em permitir que ela encontre abrigo na presença de Deus. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso não é apenas uma promessa, é uma redefinição do que é ser forte. Ser forte aos olhos do céu é continuar de pé, mesmo com as pernas trêmulas. É reconhecer a fraqueza e ainda assim confiar. Até Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia profunda. Marcos registra que ele começou a sentir pavor e grande aflição. Mac 14:33. O Filho de Deus, o próprio Salvador, não mascarou sua dor. Ele a viveu, a sentiu. E mesmo assim, não recuou. Isso não o tornou menos divino, o tornou mais próximo, mais acessível, mais humano. A alma ferida é como um solo revolvido. Quando a terra é arada, ela parece destruída, mas só quem cultiva sabe. É ali que nasce a colheita mais fértil. Da mesma forma, cada lágrima que você derramou pode estar regando a semente de uma força que ainda vai florescer. Não porque você é invencível, mas porque Deus é presente. E onde Ele está, até a dor se transforma em testemunho. Existe um engano silencioso que muitos carregam no coração, o de que ser resiliente é não sentir dor. É como se, para provar força, fosse preciso esconder as lágrimas, sufocar o choro, calar a angústia. Mas a verdadeira resiliência não vive de disfarces. Ela caminha lado a lado com a vulnerabilidade, com a fé que se agarra a Deus, mesmo quando tudo dentro de nós está desmoronando. Jesus chorou, e essa é uma das frases mais curtas e mais profundas de toda a Bíblia. João 11:35. O Cristo, o Messias, a rocha eterna, teve um momento em que não conteve as lágrimas. Isso nos ensina que sentir não é fraqueza, é humanidade, e reconhecer a dor é o primeiro passo para transformá-la. A psicologia também nos aponta um risco. Reprimir as emoções pode gerar fissuras internas, que ao longo do tempo enfraquecem a estrutura da alma. Fingir força gera uma tensão invisível que mais tarde cobra um preço alto. Por isso, é preciso desfazer o mito. A força verdadeira não é a que finge invulnerabilidade, mas a que, mesmo ferida, decide continuar confiando. A fé não é um salto cego, é uma ponte entre o que sentimos e o que cremos. Não anula a dor, mas a integra ao processo. Porque fé que não toca as lágrimas não transforma, e resiliência que não abraça a dor não permanece. Que possamos então permitir que a nossa fé caminhe com as nossas lágrimas, e assim descobrir que Deus constrói fortalezas justamente a partir da nossa sinceridade. Muitos acreditam que a dor só serve para machucar, mas há uma verdade que se revela apenas aos que a atravessam com fé. A dor, em sua essência mais oculta, é também um útero de renascimento. É no lugar mais escuro da alma
que Deus planta a semente mais forte. E é ali onde você achava que estava sendo destruído, que você está sendo moldado. Assim como o ouro só é purificado quando atravessa o fogo, nossa alma também precisa ser refinada para brilhar. Zacarias 13:9 revela: E os purificarei como se purifica a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. A dor não vem para nos destruir, mas para retirar o que é impuro, o que é frágil, o que precisa ser deixado para trás. O fogo revela a essência. Declare com fé: Deus sustém minhas mãos trêmulas e me faz firme novamente. Porque mesmo quando tudo treme por dentro, existe uma rocha que não se abala, e essa rocha é Cristo. A dor só será um fim se você desistir no meio do processo. Mas se você a atravessar, descobrirá que ali estava escondida a força que você tanto buscava. Não fuja da dor. Escute-a. Entenda o que ela veio lhe mostrar. Ela não é o fim da estrada. É apenas o começo de uma jornada em direção a uma força que é maior do que você imaginava. A sua dor é matriz. A sua dor é passagem. A sua dor é o lugar onde Deus começa a reconstruir você com uma força que ninguém mais poderá tirar. A transformação não acontece num grito, mas num sussurro repetido com fé. A força interior não é construída em atos heróicos esporádicos, mas em pequenos gestos diários de esperança que você escolhe manter, mesmo quando tudo parece desabar. Resiliência não é uma armadura externa, é uma disciplina sagrada que se cultiva no segredo do coração. Comece com um gesto simples. Ao final de cada dia, escreva 3 maneiras como Deus sustentou você hoje. Pode ter sido num abraço inesperado, numa lembrança que trouxe consolo, ou até na força de continuar mesmo com lágrimas nos olhos. Esse pequeno registro é como um altar invisível, onde você reconhece a presença divina em meio ao caos. Durante os momentos em que o medo se aproximar, recite em voz baixa o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase, repetida com o coração desperto, transforma a escuridão em trilha sagrada. Porque quando você reconhece a presença de Deus ao seu lado, o vale já não é tão escuro. E antes de adormecer, declare: minha fragilidade dá lugar à força que Deus concede. Essas palavras não são mágica, elas são âncora. Elas firmam o espírito na verdade de que sua força não vem de você, mas do Deus que o sustenta. A rotina de resiliência é mais que hábito. É um pacto com a esperança, mesmo quando a dor parece gritar mais alto. É nessa constância silenciosa que a alma aprende a levantar. E nesse levantar repetido dia após dia, é que você verá sua dor se transformando em força e sua fragilidade em testemunho. Feche os olhos por um instante e imagine seu espírito como um cedro, não qualquer árvore, mas uma que ao longo dos anos foi tensionada por ventos, açoitada por chuvas e inclinada pelas tempestades. Mas permaneceu de pé. Suas raízes, mesmo quando não vistas, cresceram fundo. Suas folhas, mesmo quando sacudidas, não caíram todas. Esse é você. A dor que tentou te dobrar sem querer te enraizou. Toda vez que o passado pesar, que a memória da queda gritar mais alto que a fé, ative essa imagem. Volte à cena do cedro. Veja a firmeza, o tronco marcado, mas erguido. Essa imagem não é fantasia. É metáfora viva do que o Espírito de Deus está fazendo dentro de você. Porque ninguém cresce apenas nas bonanças. Os maiores saltos da alma acontecem quando ela é desafiada. E o solo que parecia improdutivo, quando irrigado pela graça, revela vida. Mesmo em meio às perdas, mesmo com o cansaço, algo dentro de você floresceu. Lembre-se, o que o inimigo tentou usar para destruir sua identidade, Deus transformou em adubo para sua força. O que te feriu, também te abriu. O que doeu, também te forjou. Agora, toda vez que o "não aguento mais" surgir, responda com a memória do cedro, firme, mesmo fraturado. É nesse ponto que a resiliência deixa de ser apenas resistência e se transforma em sabedoria. Uma sabedoria silenciosa, mas poderosa, que sussurra: eu passei e continuo aqui. Porque o que cresce na dor não se quebra com facilidade. Se hoje você ainda está de pé, é porque já existe força dentro de você e ela vai te levar ainda mais longe. A dor que você enfrentou não apagou quem você é. Pelo contrário, ela expôs a profundidade da sua fé, a firmeza da sua esperança e a força que nem você sabia que existia. Sua história não termina no ponto da ferida, mas no ponto da superação. Não é tragédia, é testemunho. Não é fim, é fundação para algo novo, mais forte e mais bonito do que antes. Dito do que Napoleon Hill dizia: no momento da maior escuridão,
a luz interior torna-se mais visível. E essa luz, silenciosa e constante, já está acesa dentro de você. Ela brilha em cada decisão de continuar, em cada lágrima transformada em oração, em cada passo dado, mesmo sem garantias. Augusto Cury nos lembra: gestão emocional é reconhecer a dor sem ser dominado por ela. Essa é a sabedoria de quem aprendeu a dialogar com a própria alma sem se curvar a ela. E talvez, sem perceber, é exatamente isso que você tem feito: administrado um coração partido com mãos cheias de fé. Por isso, por mais sutil que pareça cada escolha sua de permanecer em Deus, de se reerguer em silêncio, de transformar dor em ensinamento, é uma semente de resiliência plantada na eternidade. Continue assim, porque há alguém que pode estar precisando exatamente dessa sua força discreta, dessa sua paz conquistada, dessa sua luz que não apaga. Se você sentiu que esta mensagem tocou um canto seu que precisava de ar, lembre-se, sempre há espaço para voltar aqui, para respirar mais fundo, para caminhar mais leve. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse momento com quem você ama, porque às vezes uma única palavra é o sopro que reacende a chama de outro coração. Que Deus continue te fortalecendo em cada passo. Você não está só e nunca esteve.